Olá, professores! Estou aqui gravando mais um vídeo para orientá-los quanto ao preenchimento do diário online para 2021. Eu sei que a maioria já deve estar familiarizada com os lançamentos, mas esse vídeo vai servir para os professores novatos, principalmente, e para relembrar como funciona aqui os lançamentos. Até porque esse ano tivemos que ter algumas modificações no registro, na forma de registro das turmas multisseriadas. Mas não se preocupem, isso não vai atrapalhar nos lançamentos, ou seja, vocês não terão que reaprender tudo novamente. Porque, como vocês podem observar aqui, ó, o layout permanece o mesmo, a forma de lançamento, tudo igualzinho. Vocês vão entender do que se trata essa modificação que eu falei. Certo? De antemão eu até peço desculpas, porque devido a essas modificações e outros contratempos que tivemos para o fechamento do ano letivo 2020 e abertura do ano letivo 2021, então nós tivemos um atraso na liberação dos diários para que vocês fizessem os lançamentos. Mas agora está tudo certo e eu vou orientá-los aqui de uma forma mais didática, fazendo alguns lançamentos na prática, para que vocês entendam como vai funcionar a partir de agora. Vamos lá, começando. A barra de perfil, essa barra superior preta aqui, ó, permanece no mesmo lugar, certo? Aqui é onde você vai alternar entre os seus diários, você vai selecionar um diário. Caso você tenha mais de uma turma ou mais de uma disciplina, você vai selecionar aqui o seu diário para fazer os lançamentos. Deixa eu selecionar aqui, 2021 é o ano corrente, a turma. Pronto, aqui a gente já percebe uma diferença. Essa professora aqui, ela é professora de uma turma multisseriada, de uma escola do campo, certo? E ela tem apenas uma turma, só que essa turma vai do PAC, ou seja, Educação Infantil, até o 4º ano do ensino fundamental. Ela tem todas essas séries, alunos em todas essas séries. Antes, o sistema não estava conseguindo identificar os alunos, ou melhor dizendo, a série específica de cada aluno dentro da turma multisseriada. Então tivemos que dividir a turma em várias turmas. Na prática, a turma permanece uma única turma, mas no sistema ela foi dividida. E os alunos do PAC foram colocados nessa turma aqui, ó, turma A, PAC. Os alunos de pré-1 foram colocados nessa turma, turma A, pré-1. Percebam que é a mesma turma, e assim sucessivamente. Isso não vai atrapalhar nos lançamentos, vocês vão perceber por quê. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui essa primeira turma aqui, turma PAC. Aqui eu já encontro somente as disciplinas da educação infantil, que são os campos de conhecimento, as áreas de conhecimento. Então, eu acredito até que vai facilitar para os professores, porque ele vai poder identificar exatamente quais são as disciplinas ou os campos de conhecimento de cada série, vai poder identificar somente os alunos de cada série dentro do sistema. Então, quando ele quiser fazer os lançamentos de frequência, de notas, etc., para os alunos somente do 1º ano, ele vai poder identificar aqui, somente do 2º ano, 3º ano, e assim sucessivamente. Vamos lá. Seleciono aqui, corpo, gestos e movimentos, alterar perfil. Não posso esquecer de clicar no botão alterar perfil. A partir de agora eu já estou apto, o sistema já está pronto para receber os lançamentos da turma A, PAC, os alunos da educação infantil. Vejam que permanece aqui não só a frequência, mas todos os demais botões ou as funcionalidades do sistema, do diário, continuam aqui. Tudo aqui, nada escondido. Tudo que você precisa está aqui, bem à vista, bem à mostra. Vamos lá, frequência, diário de frequência. Aqui, ó, sempre vai aparecer a data corrente, a data do dia de hoje, 26/4. Então você só é clicar em carregar, certo? Mas caso contrário, caso você não tenha feito a frequência de dias anteriores, você vai poder mudar a data aqui. Clicando em cima, nesse campo, vai aparecer um calendário, onde você seleciona a data que quiser, ou mesmo você pode apagar tudo aqui e digitar. Vamos permanecer com a data de hoje, 26/4 de 2021. Quando eu clico em carregar, os meus alunos dessa turma aqui, de PAC, vão aparecer para mim. Temos 2 alunos de PAC. Vão aparecer com presença, eu só preciso mesmo salvar, caso eles estejam presentes. Se algum deles faltou, eu desmarco a presença, o que significa que ele faltou neste dia, e eu clico em salvar. Não vou salvar aqui, deixa eu voltar, depois que continuar sem salvar.
Mas se eu tivesse salvado, o diário já me redirecionaria para aquela página inicial de frequência, que é essa daqui, certo? E aqui, bastaria eu vir aqui, ó, em alterar perfil, selecionar uma nova turma, desta vez os alunos de pré-1, coloco qualquer disciplina, porque aqui na frequência não vai importar a disciplina, porque é uma frequência para todas as disciplinas ao mesmo tempo, até porque professores de turmas multisseriadas dão aula para todas as disciplinas. Como eu já mudei aqui a turma, foi para o pré-1, clique em carregar e agora vão aparecer os meus alunos do pré-1. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Somente clicar em salvar, certo? Tenho apenas uma aluna da turma pré-1. Infelizmente teve que ser assim, para que o sistema conseguisse identificar a série de cada aluno. Ou seja, Deise Mariane Maia da Silva é uma aluna que está numa turma multisseriada de Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas qual a série dela? Aí aqui a gente consegue identificar, a série dela é pré-1, certo? Aí eu venho aqui e salvo. Deixa eu voltar porque eu não quero salvar, repito, continuar sem salvar. Então eu vou ter que fazer esse procedimento, não disciplina por disciplina, mas sim turma por turma aqui, certo? Depois do diário de frequência, eu tenho o botão justificativas de falta. Justificativa de falta vai ser somente para os alunos que faltaram e justificaram a falta. Se o aluno não justificou a falta, então ele vai ficar só com aquela frequênciazinha, aquele checkbox, aquele quadradinho que vocês viram no diário de frequência, desmarcado. Então ele tem a falta sem justificativa. Mas caso ele tenha justificada, você vai aqui, ó, justificativas de falta, clique em nova justificativa de falta, e aqui você vai poder fazer a justificativa de falta para um aluno ou vários alunos. Eu tenho como campos obrigatórios data inicial e data final. Se o aluno faltou apenas um dia, então data inicial e data final iguais. Coloco aqui um aluno, porque aqui só tem um aluno nessa turma aqui. Mas se for um aluno para uma justificativa de falta para um aluno do terceiro ano, seleciono qualquer disciplina, clique em alterar perfil, espero a página carregar, nova justificativa de falta. Por que eu estou repetindo aqui o processo? Para que vocês entendam que caso você vá selecionar um aluno aqui e não encontre o nome dele, aí você observa qual é a turma que está selecionada aqui, ó, aqui ou lá no perfil, para ver se esse aluno é um aluno de fato do terceiro ano. Se ele for do terceiro ano, então ele vai estar aqui. Perceba que eu tenho 5 alunos do terceiro ano. Então quem faltou foi a Larissa, mas faltou também o Rian, certo? Então eu posso selecionar quantos alunos eu quiser aqui. E aqui eu coloco a justificativa. Eu seleciono mais de um aluno caso a justificativa que eu coloque aqui seja a mesma para esses alunos aqui, certo? Tenho também aqui embaixo o botão de adicionar anexo, caso eu ache necessário, mas não é obrigatório. E clico em salvar. A justificativa de falta está feita. Para fazer a justificativa de falta aqui, eu não preciso ir lá no diário de frequência e colocar a falta no aluno. Não, eu posso deixar ele com presença lá e fazer a justificativa de falta aqui, que o sistema vai se encarregar de fazer as devidas alterações. Vamos para propostas pedagógicas agora. Veja que a nomenclatura já mudou. Agora eu tenho proposta pedagógica, a mesma nomenclatura que nós já utilizamos há muito tempo, né? Vocês já reconhecem essa nomenclatura. Sabem do que se trata. Os planos de ensino, as propostas pedagógicas, nada mais são do que o currículo de Pernambuco. Uma coisa boa, uma notícia boa agora com relação a esses planos de ensino. Todos os planos de ensino virão prontos para todos os professores. Mas também tem uma má notícia com relação a isso. Ainda não está pronto para todos os professores. Alguns professores já vão identificar que o plano de ensino já estão prontos no seu diário. Outros professores não, como é o caso dessa professora aqui, ó. O plano de ensino dela ainda não está pronto. Mas eu peço uma coisa a vocês. Caso o seu plano de ensino ainda não esteja pronto, por favor, faça o plano de ensino pelo menos do primeiro bimestre.
Porque eu garanto que depois do primeiro bimestre, segundo bimestre em diante, nós já estamos inclusive no segundo bimestre, né? Mas daqui a pouco tempo, todos os planos de ensino já estarão prontos nos diários dos professores. E vocês não vão precisar se preocupar com isso, até porque o plano de ensino nada mais é, repito, do que o currículo de Pernambuco, certo? Mas só relembrando aqui, caso o seu plano de ensino ainda não esteja pronto, você vai clicar aqui em Novo. Clica aqui em Proposta Pedagógica, certo? Plano de ensino. Depois essa tela se abre e você clica em Novo. Aqui você vai selecionar a área de conhecimento. Antes vocês precisavam selecionar disciplina por disciplina. Aqui vocês podem selecionar todas de uma vez, caso queiram. Certo? Seleciona o tipo de período. Bimestre, 4 etapas. Se você for professor de EJA, você clica aqui, ó, em semestre, 2 etapas. Porque a progressão de EJA agora é semestral. O aluno vai progredir de série a cada 6 meses. Se você for professor de ensino fundamental, anos iniciais, ou educação infantil, nesse caso aqui nós estamos em um perfil de anos iniciais, então eu clico em bimestre, 4 etapas. Período escolar, primeiro bimestre. Depois vocês vão precisar fazer do segundo, terceiro e quarto, mas nós esperamos, como eu já disse, que a partir do segundo plano de ensino já esteja pronto para todos os professores. Aí aqui eu vou me preocupar, caso eu tenha clicado aqui em mais de uma disciplina, ou todas as disciplinas, eu vou me preocupar em colocar os conteúdos de todas as disciplinas. Se eu tiver colocado aqui o conteúdo, selecionado somente a disciplina de geografia, por exemplo, então eu vou colocar aqui somente os conteúdos de geografia, aqui ó, em adicionar conteúdos. Onde eu encontro isso? Eu venho aqui no Google, digito Currículo de Pernambuco. Primeira opção que aparecer eu clico e eu vou ser redirecionado para uma página da Secretaria de Educação de Pernambuco, com todos os links dos currículos para todas as séries. Aí eu rolo a tela até aqui embaixo, ó, porque eu quero anos iniciais. Aqui eu tenho organizador por bimestre, anos iniciais, tá vendo? Organizador por bimestre, ensino fundamental, anos iniciais. Eu quero a disciplina de geografia. Clicando aqui na disciplina de geografia, eu terei aqui o currículo já organizado por bimestre de geografia. Eu estou fazendo lá o meu currículo do primeiro bimestre, do primeiro... De qual série? Deixa eu dar uma olhada aqui. Do terceiro ano. Então eu vou rolar aqui e procurar o terceiro ano, segundo, terceiro ano, primeiro bimestre, e vou pegando esses conteúdos aqui, ó. Seleciono o conteúdo, clico com o botão direito, copiar seleção, ou então Ctrl C, que é o atalho para cópia. Depois eu vou lá no meu plano de ensino e copio o conteúdo aqui. Certo? E faço isso para os demais. Deixa eu pegar mais um aqui. Mais um conteúdo. Nas habilidades eu vou fazer a mesma coisa. As habilidades relacionadas a esses conteúdos são essas aqui, ó. Ou eu posso copiar somente o código, ou já que eu estou aqui, eu copio tudo de uma vez e colo aqui em adicionar conteúdos, certo? Clico em cima ou aperto Enter, que o conteúdo já vai ficar aqui. Conteúdo não, copiei errado. Deixa eu apagar aqui. É bom que eu já mostro para vocês aqui, ó, que tem um botãozinho vermelho com o desenho de uma lixeira para você apagar. Não é em conteúdos, eu copiei agora uma habilidade, né? Então, adicionar objetivos, habilidades, aqui. Metodologia, avaliação e referências. Você coloca aqui seu tipo de metodologia, explanação oral. O que mais você faz? Atividades no quadro, etc. E aqui a avaliação da mesma forma. Provas, atividades, quais os tipos de avaliações, quais os meios
avaliativos, métodos avaliativos que você utiliza. E referências, você utilizou alguma referência bibliográfica diferente do currículo de Pernambuco, você põe aqui. Depois que os planos de ensino vierem prontos, vocês ainda assim precisarão colocar aqui a metodologia e a avaliação. Por quê? Conteúdos e habilidades é comum a todos, são comuns a todos os professores. Mas metodologia, avaliações e referência não são comuns a todos os professores. Cada professor tem sua metodologia particular, seu método de avaliação particular e as referências utilizadas também serão exclusivas de cada professor. Botão adicionar anexos eu também tenho aqui, caso queira, ache necessário, mas não é obrigatório. E clico em salvar para salvar esse meu, deixa eu salvar aqui, esse meu plano de ensino. E esse plano de ensino é importante, vocês já sabem, porque ele me será útil lá no registro de aula, que nós vamos fazer agora. Enquanto carrega, só relembrando. Frequência escolar eu vou fazer a cada dia de aula. A frequência, aqui ó. O plano de ensino eu só vou fazer a cada bimestre, uma vez por bimestre. E nem isso depois que os planos vierem prontos para todos os professores. E os registros de aula também serão a cada dia de aula. E avaliações são a cada dia de prova, no caso, né? Prova ou atividade que você pode registrar tudo aqui. Percebam, aqui, ó, primeiro bimestre já está pronto, de geografia, para o terceiro ano. Eu terei que fazer o mesmo para as outras turmas ou as outras séries, porque em cada série eu trabalho com assuntos diferentes, né? Mesmo sendo uma turma multisseriada, eu trabalho de forma diferente com os meus alunos, a depender da série de cada um deles. Percebam que aqui ó, eu posso ou visualizar, ou imprimir, ou editar, ou mesmo excluir esse plano de ensino. Vamos para registros de aula. Aqui em registros de aula eu tenho registros de conteúdo por aula. Eu clico. Sim, como eu dizia para vocês, esse plano de ensino aqui vai ser útil para meu registro de aula, porque agora no registro de aula eu não vou mais precisar digitar nada. Porque assim que eu clicar aqui em novo, que a tela se abrir e eu colocar lá a data do dia que eu dei aula, como eu fiz lá o plano de aula do primeiro bimestre, vou colocar aqui uma data do primeiro bimestre. Sexta-feira, dia 16/4. Ah, tem que selecionar aqui a disciplina. Foi de geografia, né? Pronto. Como eu fiz o meu plano de ensino de geografia do primeiro bimestre aqui em propostas pedagógicas, lembra? Então aqueles dois conteúdos que eu coloquei lá como exemplo já aparecem aqui, ó. Viram só? Por quê? Porque eu coloquei uma data do primeiro bimestre e selecionei a disciplina de geografia. Se todas as disciplinas lá já tivessem com seus planos de ensino prontos, eu poderia selecionar outras disciplinas aqui também, ó. Porque na realidade o professor de turma multisseriada, ele dá aula não só de uma disciplina por dia, né? Ele dá aula de pelo menos 2 disciplinas por dia, se eu não me engano. Então digamos que o professor deu aula de geografia e artes no dia 16/4. Então eu coloco as 2 disciplinas aqui. Isso é uma parte boa, porque antes eu só podia selecionar uma disciplina. Eu coloco as 2 disciplinas aqui e todos os conteúdos, tanto de geografia quanto de artes, vão aparecer aqui. E de onde eles virão? Virão da proposta pedagógica que foi cadastrada aqui no módulo Proposta Pedagógica, Plano de Ensino. E então eu só vou precisar mesmo clicar aqui, ó, selecionar qual foi o conteúdo, qual desses conteúdos que apareceram aqui eu dei aula para os meus alunos no dia 16/4. Dia 16/4, eu ministrei uma aula de aspectos culturais de comunidades migrantes no lugar de vivência do estudante. Pronto. Certo? Seleciono somente os conteúdos dados no dia 16/4. E aqui eu registro o que foi trabalhado com base nesse conteúdo. E se eu trabalhei nesse dia algum conteúdo que não esteja aqui, ou seja, que não esteja no currículo de Pernambuco, não veio do currículo, você pode adicionar aqui, ó, adicionar conteúdos. Um conteúdo novo qualquer. Conteúdo novo qualquer. Pronto. Clico em cima, aperto Enter. Aí acrescentei um conteúdo novo qualquer aqui. Só como exemplo, tá? E eu venho aqui e salvo. Pronto. Como eu fiz somente um registro, eu tenho apenas um registro aqui. Mas à medida que eu for fazendo mais registros,
todos eles vão aparecer aqui embaixo. Ó. Aí, se eu quiser pesquisar por algum deles, eu tenho vários filtros de busca aqui. Eu posso filtrar ou pesquisar pela turma, pesquisar pela área de conhecimento, a disciplina, data. Vamos para uma parte mais minuciosa, que é a parte de avaliações. Aqui em avaliações, como esse professor é um professor de turma multisseriada com educação infantil e ensino fundamental, ele tem avaliações descritivas, que servirá somente para alunos de educação infantil. E avaliações numéricas, que servirá somente para alunos do ensino fundamental, anos iniciais. Como nós estamos aqui no perfil selecionado do terceiro ano, vamos para avaliações numéricas. Vejam, aqui em nova avaliação numérica eu tenho da turma e de múltiplas turmas. Vocês vão gostar desse de múltiplas turmas aqui. Ó. Vamos clicar nele. Porque agora vocês vão poder registrar todas as avaliações de uma única vez, com antecedência, ou seja, antes mesmo das provas acontecerem. Vocês deixam registrado no sistema as provas, as avaliações, e lançam as notas somente depois que as avaliações acontecerem. Vejam, eu estou numa disciplina aqui de artes, tá vendo? Porque no meu perfil está selecionado artes. Descrição. Avaliação bimestral, digamos. Então eu vou registrar aqui uma avaliação bimestral de artes. Observação não é obrigatório, descrição é, observação não. Mas eu posso colocar aqui que foi uma avaliação oral, digamos. Uma observação a respeito dessa avaliação, certo? E aqui, como a minha turma ela foi separada, esse botão de múltiplas turmas vai me servir muito bem. Porque aqui eu vou poder selecionar todas elas. Porque a avaliação de artes vai acontecer para todos os alunos de todas as séries no mesmo dia. Não é assim? Porque na prática, essa é apenas uma turma. É uma única turma. Então, digamos que essa avaliação vai acontecer no dia 12 de maio. Eu digito aqui, 12 de maio de 2021. E vou selecionando. 12 de maio, vai ser no mesmo dia. 12 de maio. Em quais aulas? Geralmente acontece em turmas multisseriadas em todos os horários, né? Porque não é feito anos finais, que tem um horário para cada disciplina. Na primeira aula é um professor de matemática, na segunda aula é um professor de português, não. Então digamos que será na primeira, segunda, terceira e quarta aulas. E eu vou repetir para as outras. Ou então digamos que foi só na primeira e segunda, porque depois o professor vai continuar trabalhando com os alunos alguma outra aula. E clico em salvar. Se eu, como professor, já sei quais são as datas que vão acontecer as minhas provas, então eu já registro todas as avaliações aqui. Veja, eu registrei aqui uma avaliação de artes no dia 12/5, certo? Será uma avaliação do segundo bimestre. Então eu já registro e já fico despreocupado. Só precisarei me preocupar agora quando a prova acontecer e eu tiver as notas dos alunos, aí eu vou vir aqui em editar e lançar as notas. Vejam só. Clico em editar e vou clicar aqui em salvar e lançar notas para lançar as notas. Antes eu cliquei só em salvar, não foi isso? Porque eu não tinha as notas ainda, até porque a prova ainda não tinha acontecido. Vai acontecer somente dia 12/5. Eu só vou conseguir lançar as notas aqui no dia 12/5 em diante. Antes disso, o sistema não me permite lançar as notas porque ele entende que a prova ainda não aconteceu, entendeu? E vejam que eu já registrei essa avaliação de artes para todos os anos iniciais, não só o terceiro ano. Porque a gente não fez todos de uma vez lá, só que a gente está no perfil de terceiro ano, né? Se eu selecionar um perfil de segundo ano aqui, ou de primeiro, segundo, de artes, clicar em alterar perfil,
Veja que na tela já vai aparecer a minha avaliação registrada. Veja, agora eu já estou numa turma de segundo ano, tá vendo? No perfil do segundo ano. E continuo tendo uma prova registrada ou marcada para o dia 12/5 do segundo bimestre. Deixa eu registrar aqui uma prova para o dia de hoje, para a gente poder conseguir lançar as notas. Como eu vou registrar só uma prova, só para o segundo ano, então eu vou aqui, da turma. Aí eu vou registrar aqui uma prova para o dia de hoje somente, 26/4. Disciplina de artes. Vai acontecer na primeira e segunda aula, digamos. Descrição. Avaliação de teste, que a gente vai estar fazendo um teste aqui. Observação, não vou colocar nada. Aí clica em salvar e lançar notas. E aqui eu vou ter, segundo ano eu só tenho um aluno, Lucas Gabriel Ramos Marinho. A nota de Lucas foi 6. Venho aqui e salvo. Aí o sistema vai me redirecionar aqui para diário de avaliações. Ó. Eu já saí de avaliações numéricas e fui para diário de avaliações. E aqui mostra que para o segundo ano, como só tinha um aluno, eu lancei a nota desse aluno, aí eu já tenho a situação completa aqui. Ó. Se tivesse mais de um aluno e eu tivesse lançado apenas a nota de um aluno ou dois e faltou algum aluno para lançar a nota, vai aparecer a situação incompleto aqui. Então essa opção aqui de diário de avaliações é para eu lançar as notas de turmas que estiverem incompletas. Ou seja, eu comecei a lançar as notas, mas por algum motivo eu não tinha todas as notas, ou eu não quis terminar naquele dia. Se eu quiser continuar no outro dia, eu venho aqui em diário de avaliações, clico aqui em editar e vai abrir aquela página de inserir as notas novamente. E aqui eu consigo visualizar, se as notas foram inseridas todas, vai aparecer a situação completa. Se não forem inseridas todas, vai aparecer a situação incompleto. Dispensa de avaliações, nós não vamos entrar muito nesse caso, aqui é mais para o caso de alunos que, por algum motivo, não vão realizar as avaliações de... Por exemplo, aluno que não pode fazer educação física. Ele foi dispensado dessa disciplina, então eu venho aqui e dispenso ele. Notas de transferência, se um aluno veio de outra escola, já veio na metade do ano com algumas notas lá da outra escola, eu venho aqui e lanço as notas que ele teve na outra escola só para eu continuar o trabalho nessa escola aqui. Recuperações da mesma forma. Recuperações só para casos específicos de recuperação de etapas, recuperações finais ou recuperações de avaliações específicas, caso a escola tenha recuperação paralela. Para não confundir vocês, atenham-se somente à parte de avaliações. Deixa eu clicar aqui só para vocês verem, avaliações descritivas. Diz que aqui a regra de avaliação da turma informada não permite lançamento de avaliações descritivas, porque nós estamos numa turma de segundo ano, um perfil de segundo ano selecionado aqui, né? Vejam, segundo ano. Eu quero lançar nota para um aluno da educação infantil, do pré-1. Disciplina de corpo, gestos e movimento, alterar perfil. E agora sim eu vou poder ir em avaliação. Sim, avaliação descritiva. Aí aqui sim você vai poder registrar uma avaliação de educação infantil. De qual bimestre? Do primeiro bimestre. Clico aqui e clico em carregar. Vejam que vão aparecer os alunos somente do pré-1, porque é a turma selecionada aqui. Ó. No pré-1 nós só temos a aluna Deise Mariane Maia da Silva. Então eu faço o parecer dela, a avaliação descritiva dela e salvo. Depois eu altero o perfil para outra turma da educação infantil e faço a mesma coisa. Pronto, pessoal, isso é o principal do diário. Frequência, proposta pedagógica, que você vai precisar registrar do primeiro bimestre pelo menos, porque depois virá pronto o restante. Registro de aula e avaliações. Frequência a cada dia de aula, proposta pedagógica a cada bimestre, registro de aula a cada dia de aula também e avaliação a cada dia de prova. Ou então você pode registrar as avaliações com antecedência e lançar as notas somente quando as avaliações acontecerem.
Diário de observações seria aquela página em branco que vocês tinham no diário físico, certo? É só para fazer a observação caso seja necessário. Você vai clicar aqui e vai poder fazer observações a respeito da aula ou a respeito de algum aluno. Relatórios é interessante porque aqui você vai conseguir emitir relatórios já prontos de todos os lançamentos que você fez, de avaliações, de frequência, de observações, etc. E até boletim do professor aqui no final, para visualizar as notas já lançadas. E por último, uma parte importantíssima é esse envio de avaliações aqui. Ó. Todos esses lançamentos de frequência e de avaliações, eles deverão ser enviados para a escola, para o outro sistema que é de controle da Secretaria da Escola, ou da Secretaria da Educação, né, no caso das escolas do campo, que é o iEducar. O iEducar recebe essas notas que são lançadas nos diários, para que os secretários escolares, ou os gestores, ou mesmo a Secretaria da Educação, possam emitir os documentos dos alunos, histórico escolar, boletim, transferências, etc. Então, nada do que vocês lançam aqui é possível ser visualizado lá antes que vocês enviem. Então é muito importante que depois que terminar o primeiro bimestre, que você fez todos os lançamentos do primeiro bimestre, você vem aqui e envia as faltas do primeiro bimestre. Aí você vem aqui enviar, clique em enviar. Quando clicar em enviar, veja só, vai ficar o nome aqui é enviando. Vai ficar enviando e com a porcentagem entre parênteses. Quando tiver 100% aqui, então significa que as faltas do primeiro bimestre foram enviadas. Pronto, 100%. E vai aparecer a mensagem enviado com sucesso, escrita em verde. Ó, envio realizado com sucesso. Da mesma forma, vocês vão enviar as avaliações, mas somente as avaliações que vocês tiverem aqui. Esse perfil do professor é um perfil de educação infantil, ou seja, ele tem avaliações descritivas. Ele vai vir aqui enviar as avaliações descritivas. E ele tem perfil de ensino fundamental. Então ele tem avaliações numéricas também. Ele envia as avaliações numéricas. Ele tem avaliações conceituais? Não, porque avaliações conceituais são aqueles conceitos, né? PNC, PSC e PC. Só quem tem são os professores lá do João Correia e do Cordeiro Filho Anexo. Então, se você não é do João Correia nem do Cordeiro Filho Anexo, você não precisa se preocupar com as avaliações conceituais, não precisa enviar. E recuperações, só se ocorreram as recuperações. Se não, só vai enviar faltas, avaliações descritivas e avaliações numéricas. Mesma coisa para o segundo bimestre, mas somente quando aconteceu o segundo bimestre, né? Terceiro e quarto. Muito bem, demoramos, mas terminamos por aqui. Caso tenham dúvidas, e eu sei que terão, estou à disposição.